Durante toda a minha carreira científica, eu tive vários momentos importantes, certo? Eu acho que, dentre esses momentos, certo? Um momento muito importante é quando eu consegui, né, realizar meu primeiro trabalho científico. Eu, por mim mesmo, consegui fazer tudo, explicar e aí fazer com que esse trabalho fosse lido por outras pessoas. Acho que esse foi o marco. Foi 93, 94. Acho que porque até então a gente trabalhava com pessoas, orientadores, e aí a gente sempre discutia. Aí depois que você rompe esse cordão umbilical, você se sente só. Não só, mas se sente agora é a sua vez. Então acho que essa foi a minha afirmação. Que eu cheguei a uma época e falei, você pode, eu consigo fazer. E aí as pessoas acreditaram naquilo que eu fiz. Tanto que foi, né, o cientista, acho que a publicação do meu primeiro trabalho, meu mesmo, foi das etapas mais marcantes. E além disso, foi na parte científica, né? Eu acho uma coisa muito importante que aconteceu, foi já na década de 2006, 2007, logo depois que eu voltei de um período longo que eu fiquei no exterior, né? Acho que uma coisa muito importante também que marca é você trabalhar um período longo com outras pessoas, né? Acho que o cientista ele tem essa vantagem, porque se ele fica entediado, né? Vamos dizer assim, não entediado, ele pode fazer outras coisas com outras pessoas. Não durante toda a vida, mas durante um certo período. Acho que isso faz muito bem a pessoa. Sair, conhecer novas pesquisas e voltar depois, você volta diferente. Então essa é outra etapa marcante. Essas duas etapas foram muito boas. Eu acho que quando o cientista começa a ficar entediado, ele tem que mudar. Mudar, conversar com outras pessoas ou mesmo ficar um tempo no exterior. E mesmo que o cientista, vamos dizer assim, não seja uma profissão que ganhe muito, mas tem essa possibilidade, né? Toda a universidade hoje dá essa possibilidade ao pesquisador de passar de tempos em tempos um ano fora, fazendo o que a gente conhece como um ano sabático, né? Acho que isso é uma coisa importante, né? Porque isso aí muda a sua cabeça. Então acho que isso também foi uma coisa muito importante na minha vida. Aqui nós temos dois exemplos de instrumentos que a gente usa nas provas experimentais da Olimpíada Brasileira de Física de Escolas Públicas, né? A ideia do experimento tem que ser bem simples. Simples de tal forma que ela possa ser feita em qualquer local da escola. Todas as escolas do Brasil hoje, a maioria delas não tem um laboratório hoje. Então, o aluno ele tem que fazer a experiência na própria sala de aula. Então, ela tem que ser uma experiência simples, de fácil manuseio e também que possa ser montada em qualquer local. Tá certo? Então, aqui a gente tem dois exemplos. Esse aqui é de 2013 e esse aqui de 2014. Nesse aqui, o conceito envolvido é o conceito de equilíbrio. Por isso que ela é feita, né? Existe uma base, um suporte e aqui existe uma régua, né? Na qual o aluno ele pode colocar em diferentes pontos e ter a percepção do que é equilíbrio. Por exemplo, se eu desequilibrar a régua aqui, o que vai acontecer? Ela pende para um lado. Isso significa que um conceito muito explorado e muito útil, que é o conceito de centro de massa, o centro de massa está deslocando para esse lado aqui. Se eu colocar esse nessa parte aqui, o que acontece? Ainda não consegui fazer com que o centro de massa voltasse. Então são princípios simples, né? Onde o estudante pode ter um conceito que ele vê tanto na aula teórica, ele pode verificar na aula experimental. Então isso faz com que a fixação desses conhecimentos seja bem mais eficiente do ponto de vista pedagógico, tá certo? Nesse aqui é uma experiência simples de medida de empuxo, tá? A gente tem uma mola aqui, essa mola é calibrada, uma certa distensão dessa mola devido ao peso desse corpo aqui. Esse corpo tem um certo peso, quando colocado na mola, produz uma certa distensão. Se você colocar esse corpo dentro dessa proveta com água,
o que vai acontecer? Além do peso dele, você vai ter um empuxo e faz com que essa mola ela fique um pouco menos distendida. Então isso é o conceito de flutuabilidade, né? De empuxo, peso aparente, densidade de material. Quanto maior for a densidade, mais pesado é o material. E aí, isso aqui fica para a escola, fica para o aluno, e aí o professor pode desenvolver várias coisas. Tá certo? Das coisas que eu sempre falo, que nesse conceito de equilíbrio que eu tinha mostrado anteriormente, né? O que acontece? Se eu rodar isso aqui, sempre vai ficar na mesma posição, certo? Ou seja, isso aqui em física é conhecido como acelerômetro. Todos nós temos um acelerômetro no nosso ouvido interno. Por quê? Porque quando a gente anda, existe um líquido lá dentro que se mexe, que faz com que o nosso cérebro calcule qual que é a posição do nosso centro de massa. Por isso que a gente não cai. Pessoas que têm labirintite têm um problema. Ou o líquido começa a perder a viscosidade, e aí o que a pessoa? A pessoa não consegue se equilibrar. Por quê? Porque o nosso corpo não consegue mandar a informação aonde está o nosso centro de massa. Tá certo? Então isso é uma coisa aparentemente simples, mas que se você fizer uma pesquisa com todo mundo aí, ninguém vai saber que a gente tem dentro da gente um acelerômetro. Agora, hoje, você tem um acelerômetro no seu bolso. Ninguém sabe o que é isso, mas dentro do seu telefone celular, você tem um acelerômetro. Por quê? Porque quando se você mexe o acelerômetro, o telefone, o que acontece? A tela mexe. Então, como é que o seu celular sabe onde é que está o chão? Porque dentro dele tem uma barrinha, não igual a essa, é claro, mas muito pequena, que quando você vira, ela sempre fica parada no mesmo lugar. Ou seja, ela sabe que o chão está na horizontal. Então, existem acelerômetros aonde? Em foguetes. Se você não tiver um acelerômetro no foguete, um giroscópio, você não consegue fazer com que o foguete entre em órbita. Ou seja, coisas simples têm conceitos de física que são utilizados praticamente em todos os locais. Então, acho que a ideia do experimento da Olimpíada é muito mais do que simplesmente uma prova. Isso aqui é para fazer com que o professor explique tudo isso para os seus alunos e ver que, na realidade, nossa vida está cheia de coisas que a gente aparentemente entende sem compreender. Então, acho que isso é uma coisa que tem que ser passada para o aluno. Durante a Olimpíada, nós fazemos por ano da ordem de 20 mil a 30 mil kits. Então, isso aqui é distribuído diretamente para a escola. Então, nós já fizemos nas 4 edições mais ou menos 100 e poucos mil kits. Qual a ideia? A ideia é que o aluno receba o kit, faça a prova e depois leve o kit para casa. E aí ele, claro, se ele não conseguiu fazer a prova durante o tempo, ele volte, fale com o seu professor e use isso. Além de distribuir para os alunos, nós distribuímos também para os professores poderem utilizar isso dentro da sala de aula. Mesmo que eles não tenham laboratório, não precisa. Na própria carteira, na própria mesa, o aluno pode fazer a experiência.